Algo que é sutilmente significativo está acontecendo dentro dos laboratórios de baterias ao redor do mundo. A Tesla vem trabalhando em um novo tipo de armazenamento de energia, construído não em torno do lítio, mas sim do alumínio. É um material que é mais barato, mais disponível e muito mais fácil de manusear. E agora, com os tempos de recarga caindo para perto dos 15 minutos, a conversa sobre veículos elétricos está começando a mudar de maneiras que a maioria das pessoas ainda não percebeu. Por anos, uma pergunta dominou todas as conversas sobre veículos elétricos: até onde ele consegue chegar? Essa pergunta moldou tudo. Moldou como os engenheiros projetavam os conjuntos de baterias. Moldou como as empresas anunciavam seus carros. Moldou como as pessoas comuns decidiam se um veículo elétrico valia a pena ser considerado. A autonomia era o número sobre o qual todos falavam. A autonomia era o problema que todos estavam tentando resolver. E, lentamente, esse problema melhorou. As baterias evoluíram. As autonomias aumentaram. Um carro que mal conseguia chegar a 100 milhas se tornou um que podia chegar a 300. Depois, mais. A indústria avançou e a questão da autonomia começou a parecer menos urgente. Mas sempre houve outra questão escondida por baixo dela. Uma que não recebia a mesma atenção. Uma em que a maioria das pessoas só pensava quando já estavam em um posto de recarga, olhando para uma barra de progresso que se movia mais devagar do que esperavam. Quanto tempo leva para carregar? Essa pergunta nunca desapareceu de verdade. Ela só foi ofuscada. Porque por muito tempo não houve uma boa resposta para ela. A recarga rápida melhorou, mas ainda significava 20 minutos no mínimo. Muitas vezes, mais. Tempo suficiente para parecer uma parada e não uma pausa. A Tesla vem trabalhando em algo que aborda isso diretamente. A bateria de íon de alumínio. Uma tecnologia que pesquisadores estudam há mais de uma década, mas que agora está sendo discutida em termos que parecem mais próximos da realidade do que da teoria. Uma bateria que aponta para uma janela de recarga de 15 minutos em condições reais. Esse número não apareceu do nada. Ele é o resultado de decisões específicas de materiais, de escolhas de engenharia que vêm se desenvolvendo silenciosamente há anos. O que torna o alumínio diferente do lítio não é óbvio à primeira vista. Não é algo que a maioria das pessoas adivinharia. Mas essa diferença é exatamente onde essa história começa. O alumínio está em toda parte. Está na lata que segura uma bebida gelada. Está no papel alumínio guardado na gaveta da cozinha. Está na estrutura de um avião comercial e nas paredes de um edifício moderno. É um dos metais mais comuns do planeta e a maioria das pessoas interage com ele todos os dias sem pensar nisso. Mas dentro do mundo da química das baterias, o alumínio passou décadas sendo preterido, estudado, testado, anotado e depois deixado de lado. Enquanto o lítio se tornava a base do armazenamento moderno de energia, o alumínio ficou em segundo plano. As razões para isso merecem ser entendidas. O lítio venceu cedo. Quando os eletrônicos portáteis começaram a dominar nos anos 1990, as baterias de íon de lítio já eram bem compreendidas. Eram leves, seguravam bem a carga, funcionavam. Quando os veículos elétricos se tornaram produtos reais, e não apenas conceitos, o íon de lítio não era apenas a melhor opção disponível, era a única opção com uma cadeia de suprimentos real por trás. Fábricas foram construídas em torno dele. Fornecedores se organizaram ao redor dele. A indústria inteira seguiu o mesmo caminho. O alumínio nunca teve esse momento, não por falta de potencial, mas porque nunca lhe foi dada a mesma oportunidade. O que muitos ignoraram é que o alumínio carrega um tipo diferente de vantagem elétrica. Cada átomo de alumínio pode trocar mais íons durante um ciclo de carga do que um átomo de lítio. Em termos simples, isso significa que o alumínio tem o potencial de mover mais energia em menos tempo. A física aponta para a velocidade de uma forma que a química do lítio não suporta naturalmente. O alumínio também é muito mais disponível. Não está concentrado em um punhado de países. Não carrega a mesma pressão de suprimento que o lítio enfrenta agora, à medida que a demanda por veículos elétricos continua a crescer. Então, por que demorou tanto? Essa pergunta não tem uma resposta simples, mas parte dela se resume à prontidão. Um material ser promissor e um material estar pronto são duas coisas muito diferentes.
E para o alumínio, a lacuna entre esses dois pontos acabou sendo mais longa do que qualquer um esperava. O que mudou essa lacuna é a parte que a história ainda não alcançou. 15 minutos soa quase conveniente demais. É o tipo de número que aparece em anúncios e imediatamente levanta uma suspeita silenciosa. Rápido o suficiente para ser impressionante. Redondo o suficiente para parecer escolhido a dedo. E então, antes de aceitá-lo ou descartá-lo, vale a pena fazer uma pergunta simples. De onde esse número realmente vem? Para entendê-lo, ajuda a entender por que a recarga rápida sempre foi difícil. Baterias não simplesmente enchem como um copo d'água. Carregar é um processo químico. Íons se movem através de materiais, a energia é transferida e todo o sistema gera calor enquanto trabalha. Esse calor é o problema. Ele se acumula durante a recarga rápida e causa danos ao longo do tempo. Degrada a estrutura interna da bateria. Encurta a vida útil da célula. E assim, a maioria dos fabricantes teve que fazer um compromisso silencioso, diminuir a velocidade de recarga o suficiente para manter o calor sob controle. Esse compromisso é o motivo pelo qual 15 minutos tem estado fora do alcance das baterias de íon de lítio em veículos comuns. Forçar células de lítio tão rápido cria estresse térmico excessivo. A bateria se desgasta mais rápido. A troca não vale a pena para um produto de consumo que precisa durar anos e centenas de milhares de quilômetros. A química do íon de alumínio se comporta de forma diferente sob essas mesmas condições. A maneira como os íons de alumínio se movem pela estrutura da bateria gera menos desse acúmulo de calor prejudicial durante a recarga rápida. A resistência interna que desacelera o lítio e força os fabricantes a limitar as taxas de carga não é tão pronunciada aqui. Essa diferença não é pequena. É a razão física específica pela qual uma janela de recarga de 15 minutos se torna realista em vez de imprudente. Na época, isso parecia um detalhe técnico restrito, algo que apenas pesquisadores em um laboratório se importariam. Mas esse detalhe acaba sendo a razão inteira pela qual o número é crível. 15 minutos também não é um teto. É um parâmetro atual. O número que reflete onde a tecnologia está agora, sob as atuais condições de fabricação e materiais. A trajetória da pesquisa sugere que esse número tem espaço para mudar, não através de decisões de marketing, mas através da melhoria contínua em como as células são construídas, e como o processo de recarga é gerenciado. O que o número ainda não responde é como a bateria se comporta após centenas dessas sessões de 15 minutos. Velocidade é uma coisa, resistência é outra. E essas duas qualidades nem sempre andam na mesma direção. Essa tensão entre carregar rápido e durar muito é exatamente onde vive a próxima parte da história. Toda bateria degrada. Isso não é uma falha no projeto. Não é um erro de fabricação. É simplesmente o que acontece quando um sistema químico é solicitado a armazenar e liberar energia centenas de vezes ao longo de vários anos. Os materiais dentro mudam lentamente. A capacidade cai gradualmente. E, eventualmente, a bateria que antes parecia cheia começa a parecer que nunca mais chega lá. As baterias de íon de lítio sempre carregaram essa realidade. A Tesla passou anos construindo sistemas para desacelerar esse processo. Gerenciamento térmico. Software que controla a rapidez com que uma bateria carrega com base em sua condição atual. Algoritmos que protegem a célula durante temperaturas extremas. Tudo isso projetado para prolongar a vida útil de uma química que degrada por natureza. Mas a estrutura subjacente do íon de lítio ainda tem limites. E esses limites são bem compreendidos neste ponto. As baterias de íon de alumínio vieram com sua própria versão desse problema. Versões iniciais de pesquisa eram genuinamente rápidas. As velocidades de recarga eram reais. Mas quando essas mesmas células foram testadas ao longo de muitos ciclos de carga, os resultados foram desanimadores. A estrutura interna se alterava. A capacidade caía. As células se tornavam não confiáveis dentro de um período de tempo que as tornava completamente impraticáveis para um veículo do qual alguém precisasse depender todos os dias. Isso não era um obstáculo pequeno. Foi a principal razão pela qual o íon de alumínio permaneceu em laboratórios por tanto tempo. Velocidade sem durabilidade não é um produto, é um protótipo. O que mudou é a arquitetura interna da própria célula.
Pesquisas ligadas aos programas de desenvolvimento de materiais da Tesla têm se concentrado em redesenhar como os eletrodos são estruturados e como o eletrólito, a substância através da qual os íons viajam, é composto. Essas mudanças abordam a causa raiz do problema inicial de degradação. Os íons ainda se movem rápido, mas agora os materiais através dos quais eles se movem estão mais bem equipados para lidar com esse movimento repetidamente, sem se decompor no mesmo ritmo. O resultado prático é uma célula que pode suportar significativamente mais ciclos de carga antes de mostrar perda de capacidade significativa. Não infinita. Nada na química das baterias é infinito, mas o suficiente para tornar a tecnologia viável para um veículo que precisa ter um desempenho confiável ao longo de anos de uso real. Só mais tarde o significado dessa mudança arquitetônica ficou claro. Não foi apenas uma melhoria na durabilidade. Foi a diferença entre uma tecnologia que permanece em um artigo de pesquisa e uma que avança em direção a uma linha de produção. Os números exatos de vida útil ainda estão sendo validados sob condições de teste de longo prazo. Esses números não foram totalmente confirmados em uso no mundo real em grande escala. E até que estejam, uma parte importante do quadro permanece em aberto. Quanto tempo ela realmente dura quando o mundo a obtém ainda é uma questão que espera uma resposta mais longa. O preço é onde a maioria das transições tecnológicas acelera ou estagna. Um produto melhor que custa significativamente mais do que aquele que está substituindo não vence automaticamente. Ele espera. Ele melhora. Ele procura o ponto onde a economia muda o suficiente para fazer a troca parecer razoável em vez de idealista. Os veículos elétricos vivem dentro dessa tensão há anos. A tecnologia tem melhorado constantemente, mas o custo do pacote de baterias permaneceu uma das barreiras mais teimosas entre os veículos elétricos e a verdadeira adoção em massa. Não porque o progresso não tenha acontecido, ele aconteceu. Os custos das baterias de íon de lítio caíram significativamente na última década, mas o ritmo desse declínio está agora encontrando um tipo diferente de resistência. Os materiais dos quais as baterias de íon de lítio dependem estão sob pressão. O próprio lítio está concentrado em regiões específicas do mundo, assim como o cobalto, do qual muitas químicas de baterias de lítio ainda dependem. À medida que a demanda por veículos elétricos cresce mais rápido do que a nova oferta pode ser desenvolvida, o piso de custo para o íon de lítio começa a parecer menos certo. A tendência de queda em que a indústria vem contando começa a parecer mais difícil de sustentar. O alumínio não carrega essas mesmas pressões. É o metal mais abundante na crosta terrestre. Já é extraído, refinado, distribuído em escala industrial enorme para construção, transporte, embalagem, dezenas de outras indústrias. A infraestrutura que lida com alumínio existe em todos os lugares. A força de trabalho que trabalha com ele já está em vigor. A oferta não é concentrada de uma forma que crie risco geopolítico ou escassez repentina. O que muitos ignoraram foi que essa abundância tem uma conexão direta com o custo de longo prazo. Quando matéria-prima está amplamente disponível e a cadeia de suprimentos já existe em escala, o caminho para custos de produção mais baixos é mais previsível. Não garantido, mas mais previsível do que construir uma cadeia de suprimentos inteiramente nova do zero. Na época, isso parecia uma vantagem de bastidores, algo digno de nota, mas não imediatamente decisivo. Só mais tarde ficou claro que a estabilidade da cadeia de suprimentos pode importar tanto quanto a química para determinar qual tecnologia de bateria define a próxima década de veículos elétricos. A posição da Tesla nessa conversa é significativa. Sua escala de fabricação e seu histórico de construção de cadeias de suprimentos verticais dão a ela um tipo diferente de vantagem do que a maioria das empresas ao introduzir uma nova química de bateria. O custo de transição é real. Novas linhas de produção, novas ferramentas, novos acordos com fornecedores. Nada disso é simples ou rápido, mas a trajetória de custo para a qual o íon de alumínio aponta é uma que o íon de lítio, neste estágio de seu desenvolvimento, está achando mais difícil igualar. O quadro completo do que isso significa para o preço dos veículos ainda está se formando. Dados reais de produção levam tempo para surgir. E a lacuna entre uma estrutura de custos promissora e um preço real na etiqueta de um carro é mais ampla do que pode parecer de fora.
A infraestrutura é sempre a parte silenciosa de uma transição tecnológica. A parte que não faz manchetes, mas determina se a transição realmente funciona no mundo real. Uma bateria mais rápida significa muito pouco se os lugares onde as pessoas carregam não conseguem acompanhar o que a bateria agora é capaz de fazer. A rede atual de carregadores rápidos foi projetada em torno de uma realidade específica. Veículos elétricos levam tempo para carregar, entre 20 minutos e 1 hora para uma quantidade significativa de energia, sob condições típicas de carregamento rápido. As estações de recarga foram construídas com essa janela em mente. O número de pontos em um local, o espaçamento entre estações ao longo de uma rodovia, a capacidade de energia de cada unidade, tudo foi calculado assumindo que cada veículo ocuparia um carregador por um certo período de tempo. Uma janela de recarga de 15 minutos muda esse cálculo de maneiras que se espalham em várias direções ao mesmo tempo. O efeito mais imediato é a taxa de atendimento. Um carregador que atende 4 veículos por hora sob as condições atuais poderia, teoricamente, atender significativamente mais se cada sessão for reduzida para 15 minutos. Isso muda a economia de operar uma rede de recarga. Menos pontos necessários para atender o mesmo número de motoristas. Tempos de espera mais curtos em locais movimentados. Um tipo diferente de matemática para as empresas que constroem e mantêm essas redes. Mas o carregamento mais rápido também significa uma demanda de energia instantânea maior. Colocar mais energia em uma bateria em menos tempo requer mais energia fluindo através do carregador a qualquer momento. Isso tem implicações em como as estações de recarga se conectam à rede elétrica, quanta capacidade cada local precisa reservar e como as empresas de utilities planejam a carga que um aglomerado denso de carregadores rápidos pode criar. O que muitos ignoraram foi que isso não é simplesmente um problema de hardware. É um problema de planejamento da rede. E o planejamento da rede se move em um cronograma que não se alinha naturalmente com o ritmo do desenvolvimento da tecnologia de veículos. A rede supercharger da Tesla já vem evoluindo em direção a potências mais altas ao longo de várias gerações de hardware. Essa progressão não aconteceu por acaso. Ela reflete um entendimento de longo prazo de que os veículos e a infraestrutura precisam se mover na mesma direção, mesmo que nem sempre se movam na mesma velocidade. O cenário da recarga doméstica também muda, embora de forma mais silenciosa. Uma bateria capaz de carregar em 15 minutos não exige recarga doméstica de 15 minutos para ser útil. A maioria dos motoristas carrega durante a noite, independentemente da rapidez com que a bateria poderia teoricamente encher. Mas a psicologia muda. A relação entre o motorista e seus hábitos de recarga muda quando a opção de reabastecer rapidamente se torna genuinamente rápida, em vez de apenas relativamente rápida. A infraestrutura sempre segue a tecnologia. Esse padrão se manteve em todas as principais transições de transporte na história moderna. Mas a lacuna entre uma tecnologia chegar e a infraestrutura acompanhar nunca está vazia. Ela é preenchida com atrito, ajustes e decisões tomadas por pessoas que estão observando atentamente e se movendo com cuidado. Essa lacuna é exatamente onde as coisas tendem a ficar interessantes.